Chega 2020, vocês ganham o Paulista, um ano de pandemia, né? Isso. Ganham o Paulista com o Luxemburgo. Chega o Abel Ferreira e vocês ganham a sua primeira Libertadores, né? Eu acho que 2020 foi um ano mágico assim, para o clube. A gente sabe das dificuldades da pandemia e é difícil você falar por conta que muitas pessoas, muitas famílias sofreram. O clube perdeu funcionários, o clube perdeu funcionários. E só que no meio disso tudo eu enxergo que teve algo que favoreceu a adaptação dos meninos. Legal. Que a gente jogava nos estádios sem torcida, então eles já eram adaptados a esse cenário de jogar na base sem torcida, e eles se sentiam muito à vontade, e foi ali que você vê o desenvolvimento de vários deles, como o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Gabriel Veron, Danilo, Wesley. É aí que o Palmeiras começa a ser um clube que, não, o Palmeiras vence e revela, que antes o Palmeiras era um clube que mais vencia, investia muito em contratações. E a partir do momento que eles tinham uma base sólida, eles começaram a revelar e colocar esses meninos para jogar. E esse fato, para mim, né, eu estou falando a minha opinião, eu acho que de não ter muitos torcedores, não é na nossa casa, eu digo fora de casa, porque na nossa casa eles se sentem abraçados pelos torcedores, tem aquela pressão de você representar o Palmeiras, mas quando eles jogavam vários e diversos jogos difíceis, sem torcedores, era algo comum para eles na base, que eles jogavam já assim, então facilitou muito a adaptação deles, e aí eles trilharam um caminho. Quando volta a torcida, eles já estão super adaptados, já são campeões da Libertadores, da Copa do Brasil e do Paulista, então eles já têm uma bagagem para sustentar tudo isso, e cada um foi fazendo a sua história. Mas fala sério, só para concluir, no Paulista contra o Corinthians tem torcida, vocês ganham aquela disputa de pênalti ou não? Claro, com certeza, era para ser, ali foi o início de tudo, dessa era maravilhosa aí desde 2020, nossa, que ela está perdurando e vai perdurar por muito tempo. Eu vou estar na torcida, até porque eu posso aumentar essa prateleira aqui de medalhas. Eu joguei o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores. Se o Palmeiras for campeão, cobrança, vamos ganhar essa porra aí. Tem que comprar, mandar pro México. Vou mandar. Se o Palmeiras for campeão, vai ter que chegar a medalha na minha casa. Então, eu acho que o ambiente ali é algo fantástico que a gente merece. É legal falar desse Paulista, Kim, porque muita gente não lembra. O Luxemburgo chega e ele bota o Felipe Melo de titular de zagueiro. Sim. E o Luan, de novo, tem que remar para conseguir a vaga no time titular. E na primeira final do Paulista, o Felipe não joga. E o Luan joga demais esse jogo. Você e o Everton. O Everton pega, pra mim, é uma das melhores defesas dele. Eu queria que você falasse disso, porque o Everton também é um cara que a torcida, é que vocês não veem, mas a torcida também enche o saco do Everton, parte da torcida, né? Mas é um cara que, cara, ele foi importantíssimo pra esse título, e esse título, cara, tirou uma carga. Porque por mais que o Luxemburgo não tenha ficado, que o trabalho não tenha sido o que a torcida esperava, se o Palmeiras perde aquele título, cara, é capaz de não ter o Abel, o Luxemburgo ia cair logo depois ali, nem sabemos quem poderia vir. Então foi um título muito importante também pra chegada do Abel. Claro, é porque hoje o Palmeiras vem numa batida tão grande de títulos e às vezes passa despercebido talvez no Campeonato Paulista, as pessoas pensam, é só um Campeonato Paulista, mas é tão difícil você ganhar um Campeonato Paulista, é um campeonato tão disputado, é o estadual mais difícil do país, que tem times organizados, e a gente ganhou 4 dos últimos 6, acredito eu, e dos últimos 6 ou 5, não sei. Então, os últimos 6 ganhou 4. Às vezes a gente fica imaginando que é algo simples de fazer, e não é, ganhar é muito difícil. Continuar ganhando é mais difícil ainda. E aquela ali era uma oportunidade única pra gente. E eu lembro de ter a oportunidade de jogar lá na casa do adversário. E fiz um bom jogo. A gente conseguiu ali, acho que foi o 0x0, né? Sim. Foi um 0x0, depois foi 1x1 em casa e foi pros pênaltis e a gente venceu. Então, acho que cada medalha dessa aí tem uma história muito legal. E como você falou, mais uma vez, remar, eu acho que o sabor de tudo isso no final fica melhor, é mais gostoso quando as coisas não são tão fáceis ou um pouco mais difíceis. Mas a sensação de dever cumprido e que você está ali sempre fazendo o seu melhor, para mim, é a maior satisfação que existe. Agora, quando o Abel chega, você já sabia que você ia ser titular? Teve essa conversa, o Abel já chegou falando, minha dupla de titular é o Luan e o Gomes? Não, porque o Abel chega, o Cebola tinha assumido 5 jogos. O Cebola tinha assumido um jogo contra o Fortaleza, a gente perdeu, eu estava machucado. Aí eu voltei contra o Atlético Goianiense, a gente ganhou. Ganhamos depois do Red Bull na Copa do Brasil, aí ganhamos do Atlético Mineiro em casa e ganhamos do Red Bull de novo. Aí eu peguei essa sequência, então quando o Abel assumiu eu já estava jogando uns 4, 5 jogos ali. O que ele fez foi manter a equipe que vinha jogando e depois ele foi fazendo os ajustes, mas não foi tão fácil assim. No primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o América Mineiro eu não jogo, ele tirou eu e o Matias Vinha.
optou pelo Emerson Santos. E o Emerson Santos. erra não lembro grave no gol, né? Com quem que jogou na lateral, não lembro se foi o Scarpa que estava jogando baixo. E depois no próximo jogo eu volto a jogar contra o América fora. Então é isso, acho que a gente tem que respeitar. Mais maduro a gente entende. Às vezes a gente acha que tudo que passa na nossa cabeça é a verdade, mas é a nossa verdade. E eu fui um cara que às vezes questionei comigo mesmo o porquê disso ou porquê daquilo, mas a gente não controla. E hoje eu respeito muito as decisões de um treinador. Eu tenho total certeza que ele faz todas as decisões que ele faz é pensando no melhor para o time, então a gente tem que respeitar e seguir a vida, que já as oportunidades aparecem novamente. E na Liberta de 20 que vocês levam, na semifinal você pega o River, ganha lá de 3-0, aí no jogo de volta, primeiro corredor, ou seja, primeiro contato, né, da molecada com a torcida do Palmeiras. Foi um jogo muito difícil. Não sei se isso influenciou, né, que você falou que melhorou na adaptação deles, sem ter a pressão da torcida. E aí foi aquele jogo, pra mim, foi o jogo que mais diminuiu a expectativa de vida, né? E esse jogo, o Luan não joga. Joguei lá. Não, e a assessoria do Palmeiras solta faltando 1 hora pro jogo. O Imperial vai jogar, todo mundo fica em choque. Mas você se machuca lá, né? Foi lá. Eu senti minha coluna travar. Simplesmente minha coluna travou, eu não mexia um dia antes do jogo. E eu acordo no outro dia melhor, participo da ativação com o time, falo, pô, tô bem, tranquilo, vou jogar. E quando eu chego no vestiário foi do estádio Independente que a gente jogou, sim. Eu tô sentado amarrando a chuteira e travei de novo, não conseguia. Falava, não, por quê? Por que isso? Não sei o que. Aí fui tentar aquecer e tava tipo um robô assim, não conseguia. Não conseguia mesmo. Falei, caraca, não é possível, não é possível. E não consegui jogar. O Alan entrou e fez uma partida jogou muito. Palmeiras por completo jogou muito. Ele ganhou de 3-0. E na volta ele mantém o Alan no time. Eu não joguei na volta. E com 30 minutos eu acho que o Gomes machuca. Exato. E o jogo já estava 1-0 pro River. Eu entro em campo, primeiro lance, gol do River. Esse 2-0. Eu falei, nossa. E mais uma vez a gente ali persistindo, lutando. Acho que esse jogo é também um marco para nós. Eu acho que vocês veem esse Palmeiras hoje se sentem representado, porque é um time que luta até o fim, que não desiste, que sabe o que vai fazer dentro de campo. Então, esse jogo foi um jogo muito duro, muito difícil. E a gente perde por 2-0 e tem gol anulado, pênalti mal anulado, volta o pênalti, exatamente. Era o início do VAR ali. Sim. E eu acredito que no lance do pênalti, o cara foi num lance muito para trás para revisar que não foi pênalti, ou então no gol anulado. Era para ser. Então foi marcante assim esse jogo para nós, assim, que eu acho que é um jogo que nos deu, a gente fala no futebol, nos deu bastante casca assim para suportar o que viria pela frente. Animal. E aí chega a final contra o Santos. Como foi para você esse jogo? Porque imagino que até ali o momento era o maior jogo da sua carreira. Exato. Foi um jogo tenso, né? Sem pouca torcida também. Você vê que os dois times estavam... período todo, da semifinal até a final, quando você trava a lombar, você fica com resquícios ainda, né? Eu tenho fotos de... Eu 2 dias antes do jogo contra o Santos, eu tava torto, assim. Caraca. Torto pra jogar, não conseguia, porque eu tentava jogar um jogo. Aí joguei um jogo contra o Flamengo em Brasília, a gente perdeu, acho que de 2-1, 2-0. Saí do jogo, não conseguia andar, porque... A partir do momento que vai travando assim as costas, sabe? O músculo vai dando espasmo e você vai força, aí dá espasmo. E para jogar o jogo contra o River, 2 dias antes da final, a gente fez um treino no Engenhão, né? Jogar o jogo contra o Santos, a final. 2 dias antes da final, a gente fez um treino no Engenhão. E quando eu cheguei no vestiário, eles deram uma injeção de anestésico na minha lombar para eu conseguir treinar. Aí eu consegui treinar bem. E no jogo contra o River eu joguei anestesiado da lombar também. Contra o Santos, a final, também joguei com anestesia lombar, mas deu tudo certo. E são coisas que a gente sabe, todos os processos ali, mas eu não me arrependo de nada, faria tudo de novo para jogar, porque por mais que todo mundo diga, foi um jogo feio, foi um jogo isso, para mim não foi um jogo feio nada, a gente não tomou gol, defendemos pra caramba. Só que é um jogo tenso de dois clubes que querem vencer, um clássico estadual. E graças a Deus a gente conseguiu ali na Bacia das Almas. O Breninho foi lá e fez aquele gol de cabeça que vai ficar marcado para sempre aí na história. Mas todo sacrifício aí valeu a pena. E com certeza foi o nosso jogo, foi o jogo mais difícil, acho que para todos ali do Palmeiras até aquele momento, sabe?
Tanto que você vê depois a final do jogo contra o Flamengo, é um jogo que a gente joga melhor, que você consegue... tá bem mais maduro, Exato, né? Você já passou por isso algumas vezes, sabe? Você coloca pra fora realmente o seu potencial. E aquela primeira final ali contra o Santos foi um jogo meio travado, a gente meio que... Cada palmo do campo era disputa, velho. O jogo inteiro foi jogo de duelo. E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante palestra e Grus Porco!